Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título E deu dons aos homens. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse o nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui estamos de volta para darmos início a esse trimestre de 2021. O textuário diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Romanos capítulo 12, do verso 3 a 8, e 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou ao que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Agora 1 Coríntios capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós vemos aqui esses dois textos bíblicos que compõem a lição em classe desta aula de hoje, que nos fala acerca da graça que Deus tem nos dado através do Espírito Santo para termos a capacitação. São dádivas que Deus nos dá, para que tenhamos a capacitação de sermos útil para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra-chave dessa lição é dom. E dom, como o próprio nome diz, é dádiva, é um presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Então, todo cristão, todo crente que professa o nome do Senhor Jesus, ele tem esse privilégio de estar recebendo da parte do Espírito Santo essa dádiva, esse presente, para que ele possa, assim, ser útil na casa do Senhor, para a edificação não só de si próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo. São ferramentas que são necessárias para que o trabalho do Senhor, a pregação do Evangelho, seja feita de uma maneira poderosa, de uma maneira que venha derrubar por terra toda a força contrária e assim possamos alcançar as almas que estão caminhando para a perdição eterna. Então, o Senhor Jesus, quando ele retornou para o céu, uma das preocupações dele foi
em pedir que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E só então eles poderiam sair e fazer a obra que eles tinham agora a responsabilidade de dar continuidade. Então, meus queridos irmãos, a partir de hoje estaremos estudando sobre os dons espirituais, sobre esta capacitação. E oramos a Deus para que a nossa mente seja aberta, que o Espírito Santo venha nos dar aos nossos corações, não só na disposição de poder agir e nos colocar diante do Senhor, mas que possamos receber do Senhor os melhores dons para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós encontramos aqui, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé, conforme está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Então, diante do que já comentamos, nós vemos aqui a concordância de que tudo isto é feito para que haja a unidade, para que nós cheguemos à unidade da fé e possamos assim exercer o ministério que Cristo nos comissionou a fazer. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, aqui o comentarista começa mostrando para nós que no passado, na época do Antigo Testamento, o Espírito ou os dons, o dom espiritual era concedido apenas aos reis e aos profetas, né? E por outro lado, era assim, como diríamos, era algo que acontecia esporadicamente, né? Deus tinha uma mensagem para alguém, ele tomava um dos seus servos, capacitava ele com o que ele precisava fazer, ele ia até o rei, a cidade, e pregava ali o evangelho, pregava a palavra, seja de conforto, ou seja de advertência, e assim sucessivamente. Porém, hoje, vivendo na dispensação da graça, nesse novo regime da nova aliança, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, principalmente está à disposição de todo cristão, que seja salvo na pessoa bendita de Jesus. Nós vemos aqui no segundo ponto, o Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferente significado, que se relaciona ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses capítulo 4, 15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons espirituais. Então, nós percebemos aqui que os dons agora estão à disposição de todo cristão, e aí seguindo o conselho do apóstolo Paulo, quando diz que nós precisamos e devemos buscar os melhores dons. E entre esses melhores dons está o dom de operação de milagres, operação de maravilhas, operação de cura divina, Temos o dom da eloquência, o dom da palavra e dom de profecia, e assim sucessivamente. Então, a igreja
ela precisa buscar esses dons, porque é através dessa dádiva que o Espírito Santo nos concede, é que a igreja consegue, de uma maneira gloriosa, levar avante o trabalho do Senhor. É através desses dons que o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época muito difícil, né? Onde existe N denominações por aí falando do amor de Deus e levando as pessoas por outros caminhos, e o que a gente vê na prática é que não há uma operação de poder da parte de Deus. E nós vemos que no tempo da igreja primitiva acontecia o contrário. Aqueles homens, eles não eram doutores em divindade, eles não eram doutores em Espírito Santo ou qualquer outro tipo de coisa. Eles eram homens comuns que conviveram com Jesus e aprenderam dele, e agora, capacitados, cheios do poder de Deus, eles tinham ousadia para pregar. E não só pregavam, como os sinais os acompanhavam, os milagres acompanhavam suas pregações. Podemos ver, por exemplo, Filipe, quando chega em Samaria, ele prega com eloquência e os sinais acontecem, e a cidade inteira vinha e aceitava Jesus e se convenciam que ele realmente era um servo de Deus, um vaso de Deus, e que Deus estava no meio deles através da operação de milagre. E hoje não é diferente. Então nós precisamos estar inserido nesse contexto, buscar o Senhor de todo o coração, assumir compromisso com o Senhor, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos conceder aquilo que é útil para a edificação da igreja e para a glorificação do Pai. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático. Quando ele expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar Deus e evangelizar o mundo. Então nós vamos estar vendo aqui, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, esse é o propósito primordial dos dons espirituais para o cristão. É edificar a igreja de Cristo na terra e, por meio dessa edificação, propagar o evangelho e operar os milagres que acompanharão essa pregação. O segundo tópico diz: os dons de serviços espirituais e ministeriais. O primeiro, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função na igreja. Necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons, apresentada em Romanos 12, traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listado por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que os dons eles foram repartidos, né? Foram listados, né? Então nós vemos aqui que ministério é um ofício diaconal,
Então, muitas vezes, a gente vê uma certa discrepância, né? um mau entendimento acerca do que seria ministério. Quando a gente fala ministério, a gente está falando de pessoas que foram separadas, consagradas para esta função, seja presbítero, seja evangelista, pastor, enfim. O dom de ministério, ele nada mais é do que um ofício diaconal. O diácono, ele é um servo. O diácono, ele é escolhido, é separado por Deus para servir. Ele é um serviçal. E Jesus deixou o exemplo. Jesus, ele antes de ser crucificado, de passar pelo martírio, ele, na última ceia, ele pega uma bacia com água, cinge-se e vai lavar os pés dos discípulos. Nós vemos Pedro questionando que ele jamais ia permitir que o Senhor fizesse aquele ato com ele, lavasse ele, e ele diz assim: Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Então, ele nos deixa o exemplo de que Jesus, sendo quem era e quem é, ele se humanizou e se humilhou e serviu como um servo. Então, nós precisamos entender que, independente da posição ministerial que você ocupa, você nada mais é do que um servo na casa do Senhor. E a sua função, a sua obrigação é confirmar a fé dos demais irmãos, que foi o que o Senhor falou a Pedro. Pedro, quando você se converter, confirme a fé dos demais irmãos. Segundo, quem exorta? Tem pessoas que acham que quando ele recebe o dom de exortação, é para ele descer a chibata nos irmãos. Mas a exortação aqui, ela é no sentido de encorajamento, porque no pecado todo mundo já está. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. E isso não nos impede de muitas vezes cometer algumas falhas. Então o Senhor, através dos seus vasos, ele vai nos exortar, mas é uma exortação de encorajamento para que aquilo não se repita e para que nós possamos olhar cada vez mais para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O outro ponto é a questão de repartir. Repartir fala de presidir, de exercer misericórdia. Então, quem está presidindo não pode ser autoritário. O que preside não pode ser radical. Não pode ser um ditador, mas ele tem que exercer a misericórdia, porque ele está lidando com uma joia preciosa, ele está lidando com almas que custaram o sangue de Jesus Cristo. O que preside não é dono da igreja, não é dono das pessoas, ele não pode fazer das pessoas uma massa de manobra em proveito próprio, porque ele está lidando com algo que não pertence a ele, ele é simplesmente um mordomo, ele está ali para zelar, para cuidar, para preservar, para curar, amém? Então, esse é o segredo daquele que preside, e aqui nós podemos citar o pastor presidente, o pastor auxiliar, o pastor de uma congregação, um presbítero, um diácono que dirige uma congregação. Irmão, você não foi colocado aí para dar bordoada, para dar paulada em ninguém, você foi aí para curar as feridas, você foi aí para limpar, tirar os carrapichos que muitas vezes estão presos na lã da ovelha, você foi aí para poder cuidar dessas ovelhas e exortá-la, é ensiná-las, é mostrar o caminho certo. O segundo ponto fala sobre conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas
e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, da CPAD. Era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, e não é diferente nos dias atuais, que por falta de ensinamento acerca dos dons espirituais, da maneira de comportamento que o cristão precisa ter, tanto dentro da igreja como fora dela, tem tudo a ver com a nossa santificação, a nossa separação do mundo, do pecado. E isso, na igreja de Corinto, não acontecia. A igreja de Corinto, segundo o relato bíblico, era a igreja que possuía todos os dons. Mas se por um lado a igreja possuía todos os dons, por outro, ela também era uma igreja mistificada, aonde a idolatria fazia parte do culto, aonde os pecados de adultério estavam presentes, aonde existia muita inveja, muita coisa que não é permitido através da palavra de Deus, né? E a igreja estava ali aceitando aquilo passivamente. E quando essa notícia chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele imediatamente escreve para essa igreja, orientando a igreja que a vida cristã é diferente da vida mundana, que nós não podemos interagir com o mundo e com a igreja. O santo e o profano não podem caminhar junto. Ou você é santo ou você é profano. E quando você é santo, você precisa agora aprender como trabalhar e se deixar trabalhar através do Espírito Santo para que você se torne uma ferramenta útil para Deus, para a edificação do corpo de Cristo e para que os sinais e prodígios continuem em evidência na sua vida, na vida da igreja, para que os que estão de fora possam perceber que há algo diferente que não acontece no meio deles. Então, quando a igreja não ensina, quando a igreja deixa de lado tudo que diz respeito aos dons espirituais e à santificação, que sem ela jamais veremos a Deus, então a igreja ela tende a cair para o lado do sincretismo religioso, vindo aí o fanatismo, vindo aí práticas antibíblicas, né? E você não vê mudança de vida, você não vê mudança de nada. As pessoas vão para as reuniões e pula e rodopeia e cai, enfim, faz aquela laúza toda, somam a camisa, ficam cansados, exaustos, mas quando sai daquela reunião, eles saem vazios, a vida deles continua a mesma miséria, porque não houve transformação, não houve mudança, porque o que eles fizeram ali não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Pode ser que muitos espíritos agiram ali, menos o Espírito de Deus. É por isso que no decorrer destas aulas nós vamos estar vendo o cuidado que precisamos ter, né, concernente a manifestações estranhas dentro da igreja. Então, nós vamos estar estudando nesse trimestre esses temas
e nós vamos aprender com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo que o crente que tem a capacidade espiritual na sua vida, ele jamais vai ser enganado por esses espíritos enganadores. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui, mais uma vez, que o Senhor ele capacitou homens, né? E diz aqui que o Senhor deu, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E aí o mais importante aqui, os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então ele capacita para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, essa é a finalidade, né, principal dos dons ministeriais na igreja. Então, o Senhor deu aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né, para que essas pessoas capacitadas pudessem dar sequência ao trabalho que o Senhor tinha deixado para ser realizado em todo o mundo. Isso aconteceu lá com os discípulos, ou podemos dizer os apóstolos, depois do Pentecoste. E depois disso continuou através da vida do apóstolo Paulo e dos demais irmãos que se tornaram missionários e trabalharam entre os gentios. E louvado seja Deus que o evangelho chegou até nós e hoje nós temos esta responsabilidade e capacitado com esses dons espirituais, nós temos condições de, nesse século 21, darmos sequência à obra do Senhor, salvando e resgatando vidas que estão perecendo e fazendo uso dos dons e da capacitação que o Espírito Santo tem nos dado para libertar os cativos, expelir demônios, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável da salvação de Deus. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Nós, por mais conhecimento bíblico e teológico que possuamos, jamais seremos autossuficientes de poder fazer algo sozinho, né? De fazermos o trabalho do Senhor sem que não tenhamos uma dependência de Cristo, né? E assim como dependentes uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Então, nós sabemos que sem a ajuda dos irmãos, sem a ajuda do Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Mas aí talvez você pergunte, mas como que a igreja pode ajudar um pregador? A igreja ajuda, e eu desde muito novo aprendi isso, na escola dominical, nos cultos, quando o pastor, quando o pregador está pregando o evangelho, e a igreja está ali orando, né, em espírito, pedindo para que o Senhor abra os céus, que o Senhor mande palavra que venha de encontro com a necessidade dos ouvintes, que o Espírito Santo tome conta do ambiente, que vá afastando e neutralizando todo o poder contrário, toda a força contrária. Então, desde muito cedo eu aprendi isso. Então, enquanto o pregador está ministrando a palavra, a igreja está ouvindo e intercedendo ao mesmo tempo para que o Senhor continue usando o seu vaso nas mãos de uma maneira gloriosa, né? Então, nós vemos que é dessa forma
que o trabalho do Senhor pode ser desenvolvido. Até porque, como igreja, apesar de sermos muita gente, muitas pessoas de várias etnias, né? Nós em Cristo somos um e temos que ser uma unidade. Não podemos estar reunidos, né, sem união, mas precisamos estar reunidos e unidos num só propósito. Muitas vezes o pastor, o dirigente diz: irmãos, nós estamos aqui com uma deficiência, com um problema, e nós queremos neste momento orar e pedir ao Senhor que venha intervir nesta causa. Quantos creem que o Senhor pode fazer isso? Então toda a igreja se manifesta a favor. E se todos realmente se manifestarem a favor e realmente colocar o coração nisso, com certeza o Senhor operará o milagre, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine uma igreja inteira, né, orando num só sentido, num só objetivo, procurando atingir um alvo. É claro que o Senhor vai responder. Amém? O terceiro ponto diz: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, nesse primeiro ponto aqui, é bom a gente entender que o fato de você ter recebido o dom de profecia, por exemplo, ou você recebeu um dom de cura, um dom de libertação, de libertar os oprimidos de Satanás, né, expelir os demônios, isso não faz de você um super crente, o mais santo, o mais santificado. De maneira nenhuma. Você é um vaso nas mãos do Senhor. E enquanto você estiver olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, e não deixar o ego ser massageado, o orgulho tomar conta de você, você sempre será uma ferramenta útil nas mãos do Senhor e do Espírito Santo. Então, em Corinto a gente via isso. Paulo está relatando que lá existia, as pessoas estavam valorizando alguns dons em detrimento a outros. Então, quando Paulo diz, buscai os melhores dons, ele não está dizendo que você precisa buscar o dom tal, o dom. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu passei por esse processo também. Porque desde muito cedo, o meu sonho era ser um pregador do Evangelho. Eu senti a chamada de Deus na minha vida. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, então eu passei a buscar o dom da palavra. Eu queria ser um pregador eloquente. Eu queria ter o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, ela só se concretizou na minha vida a partir do momento que eu passei a ler a Bíblia. Comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a pesquisar, a meditar no texto, fui para um seminário, fiz curso teológico, mas eu comecei a pedir o dom da palavra. Eu queria ter eloquência, mas depois eu queria também o dom de curar os enfermos. Eu queria poder chegar num doente e dar uma voz de comando e aquele doente ser curado, mas eu também queria expelir demônio. Então eu queria chegar numa pessoa endemoniada e eu queria poder repreender Satanás e aí aquele demônio sair daquela pessoa e deixar ela liberta. Mas eu também queria o dom do discernimento para poder ver o que está acontecendo dentro e fora da igreja nos momentos em que o diabo está agindo. E nesse conflito eu vivi por um bom tempo, porque eu não sabia qual o dom, eu não me focava no dom certo, eu queria todos, na verdade. E um dia eu vi um pregador, um pastor já de bastante idade, ministrando uma palavra, e ele disse: irmão,
né? Se você quer ser usado pelo Espírito Santo, se você quer obter os dons espirituais para que você seja útil na obra de Deus, se foque no Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que domine a sua vida, que ele te coloque na sua plenitude, que o Senhor Jesus te encha de poder. E a partir daquele dia, eu aprendi que eu não precisava especificamente pedir nenhum dom, que eu precisava apenas do Espírito Santo na minha vida, e que ele me usaria de acordo com a necessidade para aquilo que fosse útil para a igreja do Senhor, ou útil para a minha edificação pessoal. E é isso que eu tenho feito. E daí para cá, muitas coisas eu tenho presenciado, muitas operações o Senhor tem realizado através do Espírito Santo em minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E o segredo, irmão, é você ser um crente, continuar sendo crente, humilde, né? Não é porque você é bacharel em teologia, porque você já leu a Bíblia aí 3, 4, 5 vezes, porque a Bíblia você precisa ler constantemente. Se você tem tempo de ler de Gênesis e Apocalipse, fazer um plano de leitura aí por 1 ano, por 6 meses, amém, irmão, faça isso que é maravilhoso, tá? Mas não é porque você tem esse conhecimento, é bacharel em teologia, tem vários cursos de seminário, participou aí de muitas coisas, você é detentor de um conhecimento profundo acerca das coisas de Deus, que você agora vai se achar o mais importante, né? Que você agora vai achar que você é a última bolachinha do pacote. Não é não, irmão. Não é não. Pelo contrário, você tem que ser mais humilde e se tornar servo de todos, até porque nessa capacitação que Deus te deu, através do conhecimento cultural, teórico e espiritual, o Senhor está dizendo para você que você agora é o servo dos servos. Amém? Agora você vai ter que trabalhar muito mais, porque a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de conduzir os irmãos que são indoutos, que não têm conhecimento, né, que você possui, é você ensinar eles, para que eles também possam, através do que aprender de você, eles possam também crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Amém? O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Nós podemos ver que a igreja de Corinto estava passando por um conflito acerca de como lidar com os dons, a administração desses dons, priorizando uns em detrimento a outros. Então nós vemos que ele coloca na lista esses 9 dons, mas há uma gama de dons muito maior, conforme a própria Bíblia de Estudo Pentecostal precitua aqui, e nós vemos que isto, ele faz parte, do desenvolvimento da igreja na terra, do desenvolvimento de cada cristão, para que ele possa funcionar no corpo de Cristo, dentro daquilo que ele se colocar à disposição para fazer. Então, cada crente, cada cristão chamado por Jesus, ele tem inata uma chamada para fazer alguma coisa na casa do Senhor. O Senhor Jesus nunca chamou alguém ou salvou alguém para colocá-lo sentado ali, num banco, porque o cristão, ele não é membro de banco. O membro de banco, ele é os parafusos, prego, tábua e por aí afora. Nós somos membros do corpo de Cristo. E por mais insignificante um membro no corpo, ele tem lá a sua funcionalidade. Todos os membros do corpo humano funcionam. Se não funcionar, tem alguma coisa errada. Ele está aleijado, ele perdeu a função, então não vai ter serventia nenhum. E aí, muitas vezes, quando acontece isso, o que você faz?
você procura o médico e o médico vai operar você, vai tirar aquilo que parou de funcionar, que não presta mais, né? Então, no corpo de Cristo, todos os membros precisam funcionar. E é dentro desse funcionamento que entra o Espírito Santo, concedendo a capacitação para que você funcione de acordo com aquilo que já está estabelecido pelo Senhor, que é a edificação da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal, isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre os 12 dons e os 14, língua e profecia. Esse dom aqui do capítulo 13 é o amor. Se você tem um dom, específico, que você recebeu da parte de Deus, e você usa isso para ostentar, você usa isso para ter orgulho e achar que você é mais do que os outros, você está pecando contra Cristo. Você vai estar pecando contra Cristo e está se esquecendo da finalidade do dom que o Senhor te deu, que é para você se tornar um no corpo de Cristo e ajudar a igreja a desenvolver os dons, através do incentivo, através do ensino sistemático da palavra de Deus sobre a busca dos dons espirituais. A igreja precisa ser ensinada, não só na questão dos dons espirituais, mas também acerca da volta de Jesus. Muitas igrejas já não ensinam isso mais, porque não tem espaço para ensinar. O espaço que eles ocupam hoje, durante o culto, é para pregar sobre a prosperidade, o enriquecimento, em busca das coisas materiais, esquecendo que o Senhor Jesus tem algo muito melhor para o cristão, que é o céu. Como disse Paulo, a nossa pátria não é aqui. Nós somos forasteiros na terra. E o Senhor diz que se nós tivermos o pão para comer, tivermos a roupa para vestir, e um teto para nos abrigar, uma cama e um travesseiro para dormir, nós devemos nos dar por satisfeito e glorificar o nome do Senhor, porque somos forasteiros aqui. Nós não precisamos ficar presos nas coisas mundanas desta vida. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo é a glória, é o céu. E para isso, a igreja precisa ser ensinada acerca da volta de Jesus, sobre os dons espirituais, um estudo completo sobre escatologia, mostrando todas as coisas que estão acontecendo, o que vai acontecer. Por quê? Porque o crente precisa estar preparado para esse momento. Assim também como o crente precisa buscar os dons espirituais para poder ser útil na casa de Deus e trazer edificação não só pessoal, como também essa edificação coletiva, a edificação para a igreja. Então, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, meu querido, minha querida irmã, esta foi a lição de número 1. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada
jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.